Oi, tudo bem com você? Eu sou a professora Cleides Aragão e o meu sinal na comunidade surda é: seja bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola, do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED Manaus. Hoje vamos ler e compreender, com a ajuda da professora, verbetes de enciclopédia infantil na nossa aula de língua portuguesa. Preparado? Então, embarque comigo na minha, na sua e na nossa hora de aprender. Na aula de hoje, nós iremos explorar e aprender uma infinidade de coisas novas. E você vai começar a se tornar um grande pesquisador. Por isso, hoje nós vamos juntos aprender sobre verbetes. Que palavrinha engraçada, né? Você vai ver que o verbete é muito utilizado e que você, inclusive, já deve ter visto em algum lugar. Quer saber o que é um verbete? Então vem comigo. Verbete é um texto escrito de caráter informativo destinado a explicar um conceito determinado pela obra de referência, mais comumente um dicionário ou uma enciclopédia. O verbete é destinado a pesquisas, por isso precisa ser um texto claro e objetivo. Ele se caracteriza por ser um conjunto de significados, explicações e exemplos referentes a uma palavra. Como acabamos de ver, podemos encontrá-los em dicionários e enciclopédias. Porém, na aula de hoje, vamos ler e compreender verbetes de enciclopédia infantil, tendo em vista que você é uma criança. Na minha época, a pesquisa em enciclopédias era essencial. Sabe por quê? Acredite se quiser. Mas quando eu tinha a sua idade, o acesso à internet ainda era muito restrito e nem todas as pessoas podiam fazer pesquisa por ela. Hoje, a maioria das pessoas tem acesso a celulares e consegue enviar mensagens usando a internet por algum aplicativo do celular. Na minha infância, a gente nem imaginava que isso um dia seria possível. Por isso, naquela época, nós utilizávamos muito as enciclopédias. Vamos ver o que são enciclopédias? A enciclopédia é um conjunto de livros que concentra o saber de maneira organizada, geralmente em ordem alfabética. O formato tradicional da enciclopédia é um livro, mas existem outras formas, como fascículos, CDs ou versão online. Viu como é simples? A enciclopédia é um conjunto de livros que contém fatos sobre vários assuntos, dando informações sobre todas as áreas do conhecimento ou sobre uma temática específica. É organizada em ordem alfabética, assim como os dicionários, ou pode ser organizada por tema. Com o avanço da tecnologia, as enciclopédias foram mudando e, como vimos, além de livros, podem se apresentar em CDs ou em uma versão online. Dessa forma, fica bem mais fácil fazer pesquisa, não é mesmo? Agora que sabemos o que é verbete e enciclopédia, vamos ver um exemplo na prática? Esse é um exemplo retirado da Wikipédia, que é uma das enciclopédias mais conhecidas e pode ser acessada por meio da internet. Observe que nesse texto nós temos uma primeira palavra em destaque: laranja. Essa palavra é a entrada, palavra no alto do verbete em destaque, como se fosse o título. Porém, ela tem esse nome, entrada, porque ela é o termo de busca. Ou seja, eu pesquisei a palavra laranja e por isso apareceu para mim na Wikipédia esse verbete, com o nome laranja em destaque e o texto que vem logo em seguida, que é o corpo do texto, que são as informações sobre a palavra de entrada. No caso do nosso exemplo, são as informações sobre a laranja. Vamos fazer a leitura do primeiro parágrafo? Laranja, origem, Wikipédia, a enciclopédia livre. A laranja é o fruto da laranjeira, Citrus sinensis, uma árvore da família Rutaceae. É um fruto híbrido que teria surgido na antiguidade, a partir do cruzamento do pomelo com a tangerina. O sabor da laranja varia do doce ao levemente ácido, mas na natureza existem também as laranjas extremamente ácidas, que pertencem a outra espécie, Citrus aurantium. O gênero textual verbete, assim como os outros gêneros que já vimos aqui nas nossas aulas, possui algumas características. Vamos conhecê-las? Entre as principais características do verbete,
podemos destacar as seguintes. É um texto descritivo e informativo, ou seja, vai descrever o termo pesquisado, a entrada, em seguida vai acrescentar informações úteis sobre o tema pesquisado. É um texto claro e objetivo. No nosso exemplo, que era uma pesquisa sobre a laranja, você não vai encontrar informações sobre outras frutas, pois o foco sempre será o assunto pesquisado. É um texto formal e impessoal, ou seja, formal porque procura respeitar as regras gramaticais sem usar expressões como gírias, e impessoal porque não se utilizam termos como eu acho, eu aprendi que e etc. Na verdade, os textos vão ser escritos de forma direta, como no nosso exemplo. A laranja é o fruto da laranjeira, Citrus sinensis, uma árvore da família Rutaceae. É um fruto híbrido que teria surgido na antiguidade. O verbete também usa termos técnicos e científicos. Como acabamos de ver no nosso exemplo da laranja, observamos alguns nomes bem diferentes dos utilizados normalmente, pois são palavras e nomes utilizados por cientistas. E aí, achou que ia ser fácil ser um pesquisador? Nada disso. Para ser um pesquisador de qualidade, precisamos estudar e ler bastante. Só assim você vira especialista em determinado assunto. Bom, agora que já descobrimos o que são verbetes, o que é enciclopédia e as principais características do verbete, que tal se a gente lesse e interpretasse um exemplo de verbete de enciclopédia? Venha comigo. Abelha, origem Wikipédia, a enciclopédia livre. Abelhas são insetos voadores, conhecidos pelo seu importante papel na polinização. Pertencem à origem Hymenoptera, da superfamília Apoideae, subgrupo Anthophylla, e são aparentados das vespas e formigas. O representante mais conhecido é a Apis mellifera, oriunda do Velho Mundo, criada em larga escala para a produção de mel, própolis, geleia real e veneno. As espécies das abelhas nativas das Américas e Oceania não possuem ferrão e são menos agressivas do que as espécies africanas. A maioria dessas pertence à tribo Meliponidae. Vamos ver se você estava atento às explicações anteriores e se vai saber me responder as perguntas que vou fazer. Atenção! Responda! Qual a entrada desse verbete? Qual termo de busca foi utilizado? Isso mesmo, a palavra abelha. Esse verbete traz informações sobre as abelhas. Agora, destaque no texto termos científicos. São aquelas palavras diferentes que a gente não costuma ouvir no nosso cotidiano, que a gente não utiliza. E aí, você consegue encontrar alguma delas no texto? Nós temos Hymenoptera, Apoideae, Anthophylla, Apis mellifera, Meliponidae. Nossa, que palavras difíceis, né? Última pergunta. Para que as abelhas são criadas em larga escala, ou seja, em grande quantidade? Para a produção de mel, própolis, geleia real e veneno. Perfeito! Você foi 10 na interpretação. Lembrando que, ao acessar os sites das enciclopédias online, você pode pesquisar sobre o tema que você desejar e tiver interesse. Tenho certeza de que vai aprender um montão de coisas novas. E não se esquece de anotar as informações mais importantes. Falando em esquecer, que tal se a gente pesquisasse na nossa enciclopédia a palavra memória? Vamos ver o resultado? Observem a palavra de entrada, memória. Vamos ler a primeira parte do verbete? A memória é a capacidade de adquirir, armazenar e recuperar, evocar informações disponíveis, seja internamente no cérebro, memória biológica, seja externamente em dispositivos artificiais, memória artificial. Também é o armazenamento de informações e fatos obtidos através de experiências ouvidas ou vividas. Focaliza coisas específicas, requer grande quantidade de energia mental
e deteriora-se com a idade. É um processo que conecta pedaços de memória e conhecimentos a fim de gerar novas ideias, ajudando a tomar decisões diárias. Preciso que você fique atento a uma coisa muito interessante. Esse verbete foi tirado da internet e algumas palavras estão em azul. Isso acontece pois muitas vezes um tema tem relação com o outro. E ao clicar nessas palavras que estão em azul, você consegue acessar o verbete dessas palavras e saber ainda mais sobre o assunto estudado. Ou seja, um verbete pode citar outro verbete, como acabamos de ver nesse exemplo digital. Quando isso acontece em livros de enciclopédias, as palavras ficam em destaque e o significado dessa palavra aparece no canto da página ou com indicação de outra página do livro que deverá ser consultada posteriormente. Vamos clicar na palavra em azul e ver o que acontece? Vou clicar na palavra cérebro. Fomos direcionados para outra página e agora podemos ler o verbete sobre o cérebro. Cérebro, origem, Wikipédia, a enciclopédia livre. O cérebro é o principal órgão e centro do sistema nervoso em todos os animais vertebrados e em muitos invertebrados. Alguns animais primitivos como os coelenterados, água-viva e pólipo e equinodermas, estrela do mar, possuem um sistema nervoso descentralizado sem cérebro, enquanto as esponjas do mar não possuem sistema nervoso. Nos vertebrados, o cérebro localiza-se na cabeça, protegido pelo crânio, próximo aos aparatos sensoriais primários, visão, audição, equilíbrio, paladar e olfato. Observe que aqui temos outras palavras em azul, que são links de outros verbetes. E assim, nós podemos aprofundar ainda mais a pesquisa e aprender cada vez mais. Com isso, podemos concluir que o verbete encontrado em enciclopédias tem por objetivo fornecer definições e informações básicas e rápidas sobre determinada palavra. Pode conter subdivisões, citações e ilustrações que complementem as explicações. Por esse motivo, os verbetes de enciclopédias auxiliam muito nas pesquisas escolares. Falando em pesquisa escolar, lembrei que o Antônio pediu minha ajuda para uma pesquisa da escola. Vamos ver? Vamos ler o enunciado? Pesquise a vida dos leões e responda as perguntas abaixo. Qual o nome científico do leão? Qual a espécie do leão? Para auxiliar o Antônio nessa tarefa, vamos precisar pesquisar. Qual seria a palavra de entrada dessa pesquisa? Você sabe me dizer? Isso mesmo, vamos pesquisar por leão. Encontrei na enciclopédia o verbete sobre o leão. Vamos fazer a leitura e responder as perguntas? O leão feminino leoa, nome científico Panthera leo. É uma espécie de mamífero carnívoro do gênero Panthera e da família Felidae. A espécie é atualmente encontrada na África subsaariana e na Ásia, com uma única população remanescente em perigo, no Parque Nacional da Floresta de Gir, Gujarat, Índia. Foi extinto na África do Norte e no Sudoeste Asiático em tempos históricos e até o Pleistoceno Superior, há cerca de 10 mil anos. Era o mais difundido grande mamífero terrestre depois dos humanos, sendo encontrada na maior parte da África e muito na Eurásia, da Europa Ocidental à Índia e na América, do Yukon ao México. É uma dos 4 grandes felinos, com alguns machos excedendo 250 kg em peso, sendo o segundo maior felino recente depois do tigre. Agora que fizemos a leitura, vamos responder as perguntas do Antônio? Qual o nome científico do leão? Você consegue ver no texto qual é o nome científico do leão? Isso mesmo, Panthera leo. Vamos para a segunda pergunta. Qual a espécie do leão? E aí, você sabe qual é a espécie do leão? Espécie de mamífero carnívoro do gênero Panthera e da família Felidae. Excelente! Ajudamos o Antônio com a pesquisa e respondemos juntos as perguntas corretamente. Parabéns! Agora, antes de me despedir de você,
precisamos exercitar tudo o que aprendemos hoje na nossa hora da atividade. Atividade 1. Qual das alternativas abaixo indica corretamente o que é verbete? A. É um livro ilustrado? B. É um texto de caráter informativo destinado a explicar um conceito comumente encontrado em dicionários e enciclopédias? C. É um texto que tem a função de divertir o leitor? E aí, qual dessas alternativas indica o que é um verbete? Exatamente, a alternativa B é um texto de caráter informativo destinado a explicar um conceito comumente encontrado em dicionários e enciclopédias. Atividade 2. Vamos ler o verbete e responder as perguntas. Relógio. Origem: Wikipédia, a Enciclopédia Livre. O relógio é utilizado como medidor do tempo desde a antiguidade, em variados formatos. É uma das mais antigas invenções humanas. Relojoaria é tanto o termo que designa o seu fabricante como a loja onde são vendidos. Vamos ver as perguntas? A. Qual a utilidade do relógio? E aí, você consegue identificar no texto qual é a utilidade do relógio? Para que ele é utilizado? É utilizado como medidor do tempo. Muito bem. Vamos ver a alternativa B. O que é relojoaria? E aí, você consegue me dizer o que é relojoaria a partir do texto que acabamos de ler? Isso mesmo, é tanto o termo que designa o seu fabricante como a loja onde são vendidos. Parabéns para o meu aluno nota 10. Nossa aula está chegando ao fim, mas antes, vamos relembrar o que aprendemos na aula de hoje? Preste muita atenção que chegou a hora da revisão. Na aula de hoje, conhecemos um pouco sobre o gênero textual verbete, que é um texto de caráter informativo, destinado a explicar um conceito comumente encontrado em dicionários e enciclopédias. Conhecemos a enciclopédia, que é um conjunto de livros que concentra o saber de maneira organizada, geralmente em ordem alfabética. Além da enciclopédia em livro, existem outras formas, como fascículos, CDs ou versão online. Lemos alguns verbetes e ajudamos o Antônio com sua pesquisa sobre os leões. Respondemos às atividades e agora nossa aula chegou ao fim. Espero que você tenha aprendido muito comigo hoje e até a próxima aula de língua portuguesa do projeto Aprender Além da Escola, CENTED CEMED Manaus. Tchau, tchau! Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Sou a professora Hanna Benacon Maia, meu sinal na comunidade surda é. Seja bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED, Manaus. Hoje iremos estudar sobre localização e movimento de pessoas e objetos no espaço, segundo pontos de referência e indicação de mudanças de direção e sentido. Então vamos lá para a nossa hora de aprender. Hoje iremos iniciar nossa aula definindo o que é localização. Mas antes, gostaria de saber se você sabe o que é localização. Não sabe? Não tem problema, não se preocupe com isso. Vamos aprender tudo sobre isso na nossa aula de hoje. A localização nada mais é que o local onde algo ou alguém esteja. E deslocamento, você sabe o que é? Sim? Não? Se não souber, também não tem problema. Vamos aprender juntos. O deslocamento é quando alguém ou objeto move-se de um lugar para o outro. Na nossa aula de hoje,
vamos aprender a identificar e a registrar onde está localizado objetos ou pessoas. Mas, para isso, nós temos que ter alguns conhecimentos básicos. Diga-me aí, você sabe identificar qual é a sua mão direita e a sua mão esquerda? Não? Não se preocupe. Essa é uma dificuldade que muitas pessoas têm. Porém, eu estou aqui para lhe ajudar a resolver esse problema. Uma coisa que você deve atentar-se é que nem sempre o seu lado esquerdo ou direito é o mesmo da outra pessoa. Você deve estar pensando, que confuso, professora! Mas tenha calma, vou exemplificar isso para você com uma imagem. Temos aqui o Pedrinho, mas de pontos de vista diferentes. Na primeira imagem, ele está de frente para nós e nesta outra imagem, ele está de costas. O que você pode observar com essas duas imagens? Quando Pedrinho virou de costas, a posição das mãos dele mudou. Então, é importante que observemos se a pessoa na qual estamos nos referindo está de frente ou de costas para o objeto, para assim podermos informar a localização correta das coisas que estamos falando. Como falei anteriormente, para localizarmos algo, devemos conhecer algumas expressões. Então, vamos lá para mais uma. Quando falamos que queremos localizar algo e alguém fala a posição, você conseguirá achar? Bateu a dúvida? Vamos a mais dois conceitos. Gabriel gosta de brincar em seu quintal, pois lá é bem grande e tem uma casa na árvore. Então, ele aproveita bem o espaço para brincar. Ele costuma brincar de bola e de papagaio. Onde você consegue localizar a bola e o papagaio? Para encontrá-los, basta apenas atenção. Então, vamos lá. Vamos começar procurando a bola dele. Olhe por todos os espaços. Olhou? Achou? Isso mesmo, a bola está embaixo da casa da árvore. Agora, vamos procurar o papagaio. Onde será que ele está? Vamos procurar. Sim, exatamente, ele está em cima da casa da árvore. Podemos observar que a bola estava embaixo da casa da árvore e o papagaio em cima da casa da árvore. Agora que já sabemos a localização de cada um, é só darmos essas orientações para o Gabriel, que assim ele conseguirá localizar seus brinquedos. Marcos e Marcela são amigos e costumam sempre brincar juntos no parque. Mas aconteceu que ambos se desencontraram no caminho. Jorge, que também era amigo deles, os viu brincando em lugares diferentes e logo estranhou. Chegou a mãe de Marcela e depois a de Marcos, perguntando se Jorge sabia onde eles estavam. Jorge disse: "Eu sei sim. Enquanto corria pelo parque, vi Marcela ali na frente do balanço." Já Marcos estava atrás do escorregador. A partir da localização que Jorge falou de cada uma criança, as mães puderam localizar seus filhos. Viu só o quanto a ideia de localização é importante? Se Jorge não tivesse a noção de localização, não teria como ajudar as mães das crianças e, com certeza, elas ficariam muito preocupadas por não saber onde elas estavam. Vimos que podemos identificar uma localização, seja de um lugar
ou de uma pessoa de várias maneiras. Você pode falar, descrevendo como é o lugar. Assim como a tecnologia que hoje faz parte do nosso cotidiano, através de um celular, pode tirar uma foto onde você esteja ou esteja um objeto. Outra maneira que podemos nos localizar ou localizar algo em algum lugar é através de um ponto de referência. Mas você sabe o que é um ponto de referência? Você sabe como usá-lo? Olha só, o ponto de referência consiste em um lugar, endereço, data ou até mesmo acontecimento que seja a referência, determinando assim a localização específica ou pelo menos aproximada de alguma coisa, para assim servir como orientação e se consiga guiar através dele. Tainá estava com fome e já estava na hora do seu lanche, mas como era nova na vizinhança, não sabia muito bem onde encontrar a padaria, mas estava em dúvida para onde ir. Então, foi aí que lembrou que sua amiga lhe disse que quando ela passasse uma casa verde que estava localizada ao seu lado esquerdo da rua, bastava ela dar mais uns passos e então encontraria a padaria que estava ao seu lado direito. E assim ela fez. Foi olhando para os lados e quando avistou a casa verde que estava à sua esquerda, andou mais um pouco e logo viu a padaria que estava à sua direita e assim pôde comprar seu lanche e comer. Como Tainá era nova no local, dificilmente conseguiria achar a padaria sem a dica do ponto de referência. Viu só? O quanto um ponto de referência nos ajuda a nos localizarmos em um local? Pois é. Olha só, temos nesta imagem uma doceria, um mercado e uma sorveteria. E o Pedrinho. O que será que Pedrinho está à procura? Você sabe? Eu também não. Então, vamos perguntar. Ei, Pedrinho, o que você está procurando? Pedrinho então responde: meu pai deixou-me aqui e deu-me o dinheiro para que eu pudesse gastar. Disse que viria pegar-me dentro de 15 minutos e o mercado seria o nosso ponto de referência. Pediu também que eu observasse o que estava à minha direita e à minha esquerda. Foi então que vi a doceria que estava à esquerda e a sorveteria que estava à direita, do ponto de referência onde meu pai deixou-me. Então, ao movimentar-me por esses lugares, não me perderia do meu pai, pois sabia onde encontrá-lo a partir do ponto de referência. Falamos até agora de deslocamentos, mas deslocamentos em espaços curtos. Porém, existem instrumentos que auxiliam em casos em que sejam necessários deslocamentos em espaços maiores. E eles têm a função de auxiliar as pessoas a não se perderem nesse deslocamento. Os mapas, por exemplo, são um desses recursos que podemos fazer uso. Mas, diga-me aí, você já viu um? Certamente sim, nas aulas de geografia. Mas, caso ainda não tenha visto na escola, assista às nossas aulas do professor Leandro Guimil de Geografia do 4º e 5º ano no canal do YouTube do Centedes, que lá ele usa bastante. Temos também o GPS, que é um sistema de navegação por satélite. Como cada vez mais a tecnologia tem evoluído, hoje temos os GPS dentro dos computadores e até mesmo em celulares.
Assim, a localização de qualquer lugar tem se tornado cada vez mais fácil, de mais fácil acesso. Uma escola na rodoviária faz o transporte de seus alunos através de um ônibus escolar. Ele tem um trajeto a ser seguido todos os dias. A primeira casa que ele passa é a Diana. Seguindo o mapa, ele continua o mesmo trajeto e passa pelas casas de Caio e em seguida de Yuri. Vira à esquerda para a casa de Júlia. Depois vira à esquerda, chega na casa de Agno, continua à esquerda até chegar na escola. Aprendemos muito sobre deslocamento e localização na nossa aula de hoje. No seu dia a dia, tenho certeza que colocará em prática todo o seu conhecimento adquirido com essa aula. Agora, querido aluno, chegou a hora de testarmos nossos conhecimentos sobre localização e movimentação de pessoas e objetos no espaço, seguindo pontos de referência e indicação de mudanças de direção e sentido. Então, vem comigo para a sua hora da atividade. Atividade 1. Observando este mapa, qual é o deslocamento que Alfredo faz da escola até sua casa? Letra A. Sai da escola, vai ao mercado, passa pelo parque e chega à escola? Será que é esse deslocamento que ele faz? Letra B. Sai da escola, passa pelo parque, passa pelo mercado e chega em casa? Será que é essa? Ou letra C? Sai da escola, passa pelo mercado, passa pelo parque e chega em casa. Observando esse mapa, qual é o deslocamento que Alfredo faz da escola até sua casa? Se você marcou letra B, você acertou. Parabéns! Essa foi fácil, né? Bastava só observar este mapa. Vamos lá ver se você aprendeu mesmo na nossa atividade 2. Marque somente a ilustração que esteja correta referente ao que se pede. Vamos lá, olha só. Nesta atividade, você vai observar a posição dos objetos segundo o ponto de referência aí. Nesse primeiro bonequinho aí, qual é o disco que está à sua direita? É o primeiro ou é o segundo? Se você marcou o primeiro, você acertou. Parabéns! Agora observe essa menina e responda. O qual docinho está à frente dela? O primeiro ou é o segundo? Se você marcou o primeiro, você acertou. Agora, nós temos uma mesa, um copo de refrigerante e uma bola. Qual o objeto está em cima da mesa? Se você marcou o copo de refrigerante, você acertou. Foi fácil, né? Mas só foi fácil porque você prestou bastante atenção nas nossas explicações da nossa aula de hoje. Chegou a hora de lembrarmos um pouco do que vimos na aula de hoje, na nossa hora da revisão. Vimos em nossa aula de hoje que o deslocamento e a localização fazem parte do nosso dia a dia e que ambos são necessários para não nos perdermos ou para que possamos encontrar, seja objetos ou pessoas. Aprendemos também que há aparelhos que nos ajudam nessa tarefa, como o GPS e o nosso próprio celular. Basta termos uma rede de dados. Se soubermos um ponto de referência ou até mesmo
algumas noções básicas como embaixo, em cima, à frente, atrás, direita, esquerda, entre outros. Essas instruções farão com que nós não nos percamos nos lugares ou percamos algo sem conseguir achar. Portanto, esta aula nos deu uma noção que irá nos acompanhar ao longo de toda a nossa vida. Agora, terminamos mais uma aula cheia de descobertas sobre a matemática. Deixo aqui um grande abraço. Eu espero você na próxima aula. Um beijo. Tchau, tchau!